Boa noite. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídios, segundo dados das Nações Unidas. Em número de mulheres assassinadas, o país só perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Esses assassinatos são a face mais perversa de uma violência secular cometida contra as mulheres no Brasil e que tem como contraponto a atuação do movimento feminista. Que avanços o feminismo garantiu até aqui à sociedade brasileira? Quais são suas bandeiras históricas e suas estratégias contemporâneas? O movimento feminista brasileiro está sob ataque conservador? Participam hoje do nosso programa Fernanda Capibaribe, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, Carmen Silva, pesquisadora do SOS Corpo, e ainda Liana Lius, professora do Departamento de Sociologia da UFPE. Boa noite. E muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para a gente começar essa conversa, períodos de tendência conservadora, de tendência autoritária, tendem a arrefecer os movimentos feministas ou dão munição para esses movimentos? Eu acho que são os dois movimentos, eles acontecem em paralelo. Eu acho que quando uma onda conservadora ela ganha mais força em um determinado contexto, aniquila, né? A Eliane Brum, num texto que ela fez recentemente, ela fala sobre... Ela diz que a primeira vantagem do opressor é sobre a subjetividade. Porque quando você tem uma onda na qual você se sente mais oprimida, a primeira reação é de aniquilação. Porém, eu acho que existe também, a partir passado esse momento da aniquilação, existe também uma ativação de outras formas de lidar enquanto resistência que acabam acontecendo se essa onda perdura. Eu acho que, particularmente nesse momento, a gente está vivendo um pouco esse contexto, né? Que eu acho que está já há algum tempo, a gente está passando por uma pressão e um retrocesso efetivo, né, social. E isso tem mobilizado forças para que se pense em estratégias de enfrentamento à altura do nível de opressão no qual a gente está, enfim, a gente está vivendo, né? No caso brasileiro, especificamente, qual é a situação hoje do movimento feminista ou dos movimentos feministas, se a gente quiser pluralizar? É sempre bom pluralizar para dar uma ideia de que o movimento não é um bloco monolítico, né? Tem muitas organizações, muitas redes, muitas articulações, muitas causas, muitas lutas. Então, o movimento feminista no Brasil é um movimento organizado que cresceu muito e está, ao mesmo tempo, enfrentando essa onda conservadora. E não é só um fenômeno brasileiro, assim, no mundo todo, porque a onda é mundial e, ao mesmo tempo, a gente vê as imensas mobilizações que o movimento feminista tem sido capaz de fazer no mundo, né? A greve na Polônia, a luta pela legalização do aborto na Argentina, a manifestação contra Trump nos Estados Unidos. E no Brasil, a gente viu agora, né, um 8 de março belíssimo em todas as capitais e grandes cidades do interior. Então, a gente está vendo uma pujança do movimento feminista brasileiro, tanto o movimento autônomo, que se organiza somente independente de outros movimentos sociais, como as mulheres feministas dentro dos movimentos sociais. A gente viu agora as mulheres do MST, que é o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, ocupando a fazenda daquele místico João de Deus, que foi denunciado por crimes sexuais contra mulheres e crianças. Então, é um ato que só demonstra a força e a pujança que tem o movimento feminista hoje. Apesar dessa pujança, dessa força que foi colocada aqui, a gente pode dizer que no Brasil, militantes de direitos humanos, estou me referindo às mulheres, militantes de movimentos feministas,
estão sob ameaça conservadora? Com certeza. Sem sombra de dúvida, né? Antes de mais nada, Lula livre, né? Como sempre, é bom lembrar. Sem dúvida, as mulheres, né? A gente estava conversando, né? Logo mais cedo, elas vão perpassar todos os grupos, né? Aliás, todos os marcadores de desigualdade, né? Então, a gente vai ter mulheres homossexuais, a gente vai ter mulheres negras, a gente vai ter mulheres do MST, MTST, né? E elas são absolutamente fundamentais, né? Nesse momento que a gente está vivendo, quando a gente pensa nas perdas de direitos, né? Na questão da saúde, na questão da educação, né? Na questão da violência, quando a gente pensa, né, nesse pacote de Moro, né, que você tem uma liberdade, né, uma autorização a partir do Estado de matar, uma autorização legal, né, porque já existe uma certa autorização, né, do Estado para matar, mas uma autorização efetivamente legal, né, então as mulheres, elas sem dúvida, né, elas são o grande foco, né, desse momento que eu considero, alguns vão denominar apenas de autoritário, para mim é um momento de fato fascista, né, não apenas autoritário, porque eu acho que o fascismo ele se uniu, e é muito fácil ele se unir ao neoliberalismo, né, porque quando você tem, né, esse encolhimento desse Estado, né, tudo é possível acontecer. Então, as mulheres, elas se tornam o foco principal, né, mas ao mesmo tempo, né, sem dúvida, o que a gente vê é um crescendo também de resistência, né? Apesar, como a Fernanda colocou muito bem, né? No primeiro momento existe uma certa regressão, né? Porque essa resposta, né, comum diante de situação de violência, a gente também vê a organização, né? Como a Carmen acabou de lembrar, a invasão, né, das mulheres do MST em relação à fazenda de João de Deus, eu acho que é algo inédito. Já é uma resposta. Porque não foi, exatamente, não foi apenas o MST. Foram mulheres do MST, e tem uma questão muito simbólica, dizendo: vocês não vão fazer o que quiser com os nossos corpos. Né? Vale lembrar que a gente tem um presidente da República, né, que ele... publicamente, ele fez uma ode ao estupro, né? Quando ele disse que uma deputada federal, Maria do Rosário, não merecia ser estuprada por ele. Fora várias outras ofensas, né, públicas que ele fez direcionadas para as mulheres antes da campanha, ao longo da campanha. Exatamente. E permanece com a mesma postura. Então, né? Deixa eu trazer aqui uma coisa para vocês. Vocês estão falando aí de uma figura pública masculina, né? Enfim, que se comportou dessa maneira em relação às mulheres, de um modo geral. Eu vou trazer duas figuras públicas, mulheres, que é a ministra dos Direitos Humanos e da Mulher, Damares, e aquela deputada estadual por Santa Catarina, eu tenho o nome dela aqui, deixa eu ver se eu lembro, Ana Carolina. Damares fez declarações públicas de que as meninas vestem rosa, os meninos vestem azul, de que as mulheres que aderem ao feminismo aderem porque ficam sozinhas, porque são mulheres feias. E a deputada estadual disse que o movimento feminista é um atentado à civilização ocidental. Aí eu me pergunto como é que o movimento feminista lida com questões dessa ordem, que são figuras públicas, mulheres, como vozes opositoras ao movimento. Esse tipo de rechaço ao feminismo, ele sempre aconteceu, né? Que é um movimento que, enfim... esse tipo de rechaço é um movimento que se sente ameaçado pelas reivindicações e conquistas efetivas das mulheres e que aí vai criar todo um feixe discursivo e argumentativo para deslegitimar o movimento feminista. Então, a Margaret Hago tem um texto, que já tem tempo que esse texto foi publicado, que chama Feminizar é Preciso, onde ela vai dizer por que é que, se o feminismo tem avançado, trazendo tantas conquistas que não são só para as mulheres, mas para a sociedade em geral, a sociedade continua associando as mulheres a mal amadas, a cri-cri, né? Mulheres chatas, mulheres que brigam sem motivo, mulheres sozinhas, mulheres feias, desinteressantes e também no discurso homofóbico, mulheres sapatonas, né? Lésbicas.
né? Então, eu acho que Damares e a deputada, elas não são a Damares particularmente, né? Porque a deputada foi eleita. Mas a escolha da Damares, a Damares foi escolhida. Ela não é uma escolha para distrair, né? Distrativa para a sociedade. Tal como se tem colocado, o próprio movimento de esquerda tem dito assim, a Damares faz uma colocação de rosa e azul, isso tem uma reverberação enorme, mas na verdade é para distrair em relação a outras medidas mais graves que o governo está tomando. O que para mim, isso não é uma escolha para distrair. Isso é uma escolha muito bem pensada dentro do pacote do que representa o governo do Bolsonaro. Exatamente. Né? Então, isso é um escárnio, não só com as mulheres dos movimentos feministas, mas é um escárnio com as mulheres no sentido geral. E isso é a institucionalização desse discurso que sempre existiu, né? Que é o discurso de deslegitimação das conquistas das mulheres, independente dessas mulheres serem feministas ou não. O que a Damares está trazendo é um projeto de deslegitimação das conquistas e autonomia das mulheres. E isso está posto. Então, a Damares, ela não é um bonequinho, uma marionete. Ela é uma mulher que, infelizmente, ela professa o discurso de um poder masculinista, né? Mas ela está ali, ela foi colocada ali exatamente para institucionalizar um desempoderamento das mulheres, isso entendido no sentido geral. Né? Eu acho que é um projeto. O feminismo não é uma essência, uma característica das mulheres. O feminismo é uma opção política, é uma elaboração, é uma luta coletiva, é um movimento. Então, não é por ser mulher que necessariamente a pessoa, a criatura, adere ao feminismo. O feminismo é uma escolha política. Então, muitas mulheres não compreendem, e aí quando você chega, conversa, discute a vida das mulheres e discute quais são as bandeiras do feminismo, muitas mulheres encampam esse movimento, se engajam. Mas outras não. Por quê? Ser uma mulher não feminista também tem lá seus benefícios, né? Claro. Então, tem suas vantagens, né? Só que é isso que eu acho que é bem importante a gente fixar. Não é uma essência, não está colado no corpo ser mulher, logo feminista. Agora, o feminismo luta por todas as mulheres. E os direitos que o movimento feminista conquistar servirão até para Damares. Exatamente. Exatamente. Quais são os principais direitos, no caso brasileiro, que você, Eliana, consideram foram conquistas do movimento feminista? Aí eu vou colocar para as mulheres especificamente e para a sociedade de um modo geral. Que contribuição foi essa até aqui? Olha, se a gente for resgatar lá, né, bem do início do feminismo, né, é até um pouco estranho a gente colocar essa questão histórica, né, assim, de maneira tão lá na origem mesmo, né, porque a gente está vendo que a gente está perdendo tantos direitos que né, alguns direitos que a gente acha que já estavam como dados, né, a gente não tem mais, né. Então, assim, a gente teve, né, quando a gente tem uma institucionalização, né, uma criação, né, dos grupos feministas, né, de uma maneira mais institucionalizada, inclusive. A gente tem a questão sufragista, né, que era uma questão que era óbvia, a questão do direito ao trabalho, apesar que existe toda uma discussão em relação a esse direito ao trabalho, porque mulheres negras sempre trabalharam, né? Então, mulheres pobres sempre trabalharam, então isso é uma discussão, né, muito da classe média branca, né? Tem algo que é absolutamente fundamental, né, que diz direito ao seu corpo, né, que é a questão da legalização do aborto. E veja só, enquanto a gente estava discutindo a questão do aborto, né, Que no caso brasileiro não se confirma. Não é confirmado, mas a gente ainda estava, né, lutando por essa legalização, né? A gente só pode cometer o aborto em caso de estupro e que põe em risco a vida das mulheres. Então, tinha uma luta de ampliação e, de repente, a gente tem a proposta do Estatuto do Nascituro, que é de uma violência, né, contra a mulher. Enquanto a gente estava querendo ampliar esse direito, né, sobre o corpo, vem o Estatuto do Nascituro, vem essa proposta, né, que coloca que mesmo as mulheres que são estupradas, elas têm a obrigação de gestar
de parir essa criança. Então, você perceba, né, que questões que a gente estava querendo avançar, né, algo que já estava dado, que é muito óbvio, a mulher que sofre um estupro, ela tem o direito ao aborto, isso já não está muito mais garantido a nível do imaginário. Em relação ao aborto, é importante colocar também que, porque virou uma bandeira de uma disputa que quem é anti-aborto associa, enfim, a homicídio, né? Que a mulher abortista é uma mulher homicídio. E é importante frisar que ser a favor do aborto não é ser a favor de não prezar pela vida, que é esse discurso que está posto. Ser a favor do aborto é ser a favor de ter uma condição, a mulher poder escolher o momento em que ela vai ter um filho ou uma filha, uma criança, tendo uma condição minimamente saudável. Porque o que acontece? O fato do aborto ser ilegal no Brasil não impede que as mulheres façam abortos, porque as mulheres têm consciência de qual é a conjuntura machista na qual a gente vive, onde nós mulheres estamos inseridas, na qual os homens eles podem facilmente sair desse projeto. Se não é um projeto programado, os homens simplesmente não se sentem responsáveis e não são socialmente responsabilizados por uma paternidade de uma gravidez não desejada, né? E toda a carga afetiva, emocional, de trabalho efetivamente com cuidar de uma criança vai para uma mulher, né? Então, a mulher poder escolher, se ela, vendo a conjuntura na qual ela vive, se ela pode, ou se ela quer ou não ter um filho no início de uma gravidez, isso é benéfico para a sociedade e não maléfico. E né? em relação aos outros deixa direitos... eu lhe interromper, porque eu vou ter que chamar o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. O nosso intervalo é curto, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o movimento feminista, as conquistas dos movimentos feministas no Brasil. Até já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o feminismo, suas conquistas e suas dificuldades no Brasil. Participam do nosso programa Fernanda Capibaribe, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, Carmen Silva, pesquisadora do SOS Corpo, e ainda Liana Lius, professora do Departamento de Sociologia da UFPE. Eu interrompi vocês no bloco passado porque a gente precisou chamar um intervalo e a nossa discussão estava exatamente no ponto do aborto, do aborto como um direito reprodutivo. Do aborto como direito reprodutivo, como uma pauta aí do movimento feminista. Eu me pergunto se vocês têm alguma coisa ainda a acrescentar nesse ponto ou se a gente segue adiante? Eu queria colocar, bem, primeiro que o aborto é uma questão de saúde pública, né? Não é uma questão de religião, é uma questão de saúde pública, é um direito da mulher sobre o seu corpo, e como Fernanda colocou, né, dela optar, né, os rumos que ela quer seguir, porque os homens eles sempre fazem opção, independente dessa criança, exatamente. independente da família, e a mulher ela sempre fica presa a essa criança. Exatamente. E uma outra questão que o movimento feminista está resgatando muito é o slogan, que é um slogan tão básico, né, queremos todas vivas, né? Brasil é um dos países que mais mata mulheres, né? É um dos países que mais comete abuso sexual contra as mulheres. A gente tem uma cultura de estupro muito clara, né? E com esse pacote, né, anticrime de Moro, né, os corpos das mulheres vão se tornar muito mais vulneráveis. Imagina qualquer pessoa puder ter uma arma. Primeiro, quem é que vai se armar? Essa mulher dentro de casa que sofre um abuso por parte do seu companheiro, sabendo que ele tem uma arma, quando é que ela vai denunciar? Né? E os homens, e a gente tem que também observar que os homens, eles não violam e eles não ameaçam só os corpos das mulheres, dos filhos também. Então, as mulheres elas ainda ficam presas aos filhos. Então, essa ideia, né, de queremos todas vivas, né, a gente voltar a essa ideia da preservação básica do corpo da mulher. Né? Então, com a ascensão do fascismo... E com o mínimo de autonomia, Com o mínimo né? de autonomia. Então, os nossos corpos são muito mais vulneráveis. Então, o aborto é uma questão de saúde pública, mas também é uma questão de autodeterminação reprodutiva. Exatamente. Eu acho que é muito importante a gente se colocar no lugar de cidadania que é: eu tenho plena capacidade de decidir se eu quero ter filho, se eu não quero ter filho.
estou dizendo todas as mulheres, nós podemos. E isso é muito importante porque, voltando ao tema geral dos direitos das mulheres, até antes da mudança do Código Civil, na década de 60, nós mulheres não éramos consideradas em plenas condições de responder pelos nossos atos diante do Estado brasileiro. Ou seja, a nossa cidadania não estava garantida. E, efetivamente, enquanto o aborto não for legalizado, a nossa cidadania não está garantida. Porque nós não temos o direito de decidir sobre algo que ocorre em nosso corpo. Os homens decidem. E como diz Margarida, uma companheira militante feminista aqui de Recife, que eu queria honrá-la, inclusive porque ela está num momento de muito adoecimento, ela diz sempre isso: os homens sempre abortam. Quem não pode abortar pelo Estado brasileiro são as mulheres. Eles escolhem. Porque os homens escolhem, eles se livram dos filhos. Eles escolhem quando não é planejado, não reconhecer quando o filho é planejado ou a filha. Imagina quando não é. Quando não é o que eles fazem, eles escolhem culpando as mulheres por uma gravidez não desejada. Abandonam e as mulheres ficam responsabilizadas. Quer dizer, as mulheres negras, especialmente, são a maioria, todas as estatísticas provam, são as chefes de família. Não é porque elas escolheram, é porque elas foram abandonadas pelos pais das crianças. Só para complementar essa história assim, em relação ao aborto ser um direito, além de ser uma questão de saúde pública, é um direito reprodutivo e assim, a questão de saúde pública que está ligada também ao fato das mulheres pensarem que elas precisam e querem ter escolha, que as mulheres elas não deixam de fazer o aborto porque o aborto é clandestino e elas efetivamente, por conta de abortos clandestinos e principalmente mulheres negras e principalmente mulheres com pouco acesso, mulheres de periferia, elas estão morrendo porque elas fazem aborto das piores maneiras, né? E por que elas fazem aborto? Não é porque elas são más ou elas não prezam pela vida, elas fazem aborto porque elas identificam que ter um filho na conjuntura em que elas vivem é algo que vai ser desastroso. Né? Das bandeiras do movimento feminista, essa é a mais difícil de vocês avançarem com ela? Eu me pergunto, me pergunto para vocês, na verdade, se é a bandeira mais difícil, considerando aí um perfil da nossa sociedade, um perfil de influência religiosa muito grande. Claro. E tanto aí digamos assim, de uma ala protestante como de uma ala católica, da Igreja Católica, que se opõe de forma veemente ao aborto. Essa é uma bandeira muito difícil, porque você tem um crescimento no mundo todo, especialmente no Brasil, e nesse momento aliado do governo federal, uma onda fundamentalista religiosa muito grande. Tanto dentro da Igreja Católica como nas igrejas neopentecostais que estão assim instaladas e operando nas periferias, né, das grandes cidades. Então é uma bandeira representatividade no Congresso muito forte. Então é uma bandeira difícil, mas não é a única. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui: direito a trabalho igual e salário igual entre homens e mulheres. Se você soma a massa salarial dos homens e das mulheres, nós ganhamos menos de 70%. Nós, mulheres, somos 70% da mão de obra ocupada no trabalho informal. E isso é porque, nessas estatísticas, não é considerado o trabalho doméstico, que é uma sobrecarga que a sociedade responsabiliza as mulheres. Então, se a gente pegar esse âmbito do trabalho, que poderia se dizer, é um campo em que a luta avança e que poderia ser uma bandeira mais fácil, a gente vê como é difícil termos condições de igualdade de trabalho e de rendimentos nessa sociedade. Então, o aborto segue sendo uma luta muito árdua, mas a luta por igualdade no trabalho também é. Né? Então, para dar um exemplo assim, como é porque a luta por igualdade no trabalho é mais fácil que outros movimentos sociais dialoguem com ela. A luta em relação à violência contra a mulher, para ter equipamentos públicos que possam atender a mulher vítima de violência, é mais fácil outros movimentos e a sociedade em geral se solidarizar. Mas essa luta, que é pelo direito de autodeterminação reprodutiva, que é uma luta que nós do movimento feminista pegamos com muita força,
porque é muito difícil que outros movimentos peguem, porque os outros movimentos, além de serem movimentos mistos, onde os homens que abortam, né? Mas, né? Porque se livram dos filhos, mas não são implicados nisso, também são muito eivados de concepções religiosas que colocam as mulheres como más, né? Como pecadoras, em função de você estar tomando uma decisão que você é plenamente capaz de tomar, responsável por ela. E decidir por não levar à frente uma gravidez numa situação que a mulher chega a tomar essa decisão é um ato de extrema responsabilidade. É o contrário do que diz a sociedade, né? Que é irresponsável. Pelo contrário, não é simples. Não é simples para muitas, é doloroso, não para todas, mas é um ato de extrema responsabilidade consigo mesma e com uma perspectiva de ter um filho, porque você ainda não tem um filho, você tem um... Exatamente. Então é uma perspectiva de ter um filho quando você não tem as condições para isso. Em relação às condições de trabalho ainda, os homens, eles também, para além da questão religiosa, as condições de trabalho em associação aos direitos reprodutivos, para além de uma questão religiosa, acho que os homens, eles introjetam muito facilmente uma cultura machista, né? Que por mais que os homens estejam lá, mesmo homens que são de movimentos de esquerda, né? Que estejam lutando em militâncias várias, estejam ali em prol supostamente de pautas minoritárias, quando se tem um embate entre um homem e uma mulher, mesmo nesses espaços, muito comumente uma relação de poder machista é acionada no sentido da diminuição da capacidade, da possibilidade e da potência das mulheres. Né? Por quê? Porque a gente vive num país onde o machismo está estruturado na sociedade. Né? E o que significa enfrentar o machismo? Significa enfrentar uma naturalização de uma supremacia masculina. Né? Então, o machismo é quando se naturaliza que os homens eles têm mais direitos e mais possibilidades do que as mulheres. Exemplo do aborto é o homem aborta, como a Carmen muito bem disse. Mas ninguém fala sobre isso. Isso não vira uma questão nunca, porque eles têm sempre o direito de escolha, seja programado ou não, eles têm. Outro aporte muito grave, que é uma bandeira do feminismo e que, enfim, é o enfrentamento a essa cultura do machismo estrutural, é a cultura do estupro. O que é a cultura do estupro? Nós, mulheres, nós somos ensinadas, desde pequenas, que a gente tem que se recatar, né? Fechar as pernas, não pode ser muito vulgar, a gente não pode ser muito expansiva, não pode chamar a atenção dos homens, usar saia curta, porque senão a gente está provocando um suposto desejo incontrolável do masculino. Então, ao mesmo tempo que nós somos ensinadas a ficarmos em casa, num ambiente privado, sermos comportadas, os homens são ensinados a não domarem os seus desejos, ímpetos sexuais gigantescos. Essa é uma descompensação da forma de lidar com a sexualidade entre homens e mulheres. E aí o que acontece? As mulheres são, quando se tem uma família com meninos e meninas, as meninas ficam mais em casa do que os meninos, que podem sair mais porque eles podem se aventurar, a menina pode engravidar e pode ser estuprada. É o medo que todas as mulheres têm nesse país desde pequenas. Mas onde acontecem as violências domésticas? Em casa. Então, nós somos ensinadas a não reagir ao masculino porque nós somos mais fracas, nós somos ensinadas a ficar mais em casa do que os nossos irmãos, primos, né, parentes e pessoas próximas, porque a gente pode ser estuprada na rua e, efetivamente, as mulheres, nós somos violentadas dentro de casa. Né? Então, isso é a base da cultura do estupro e isso se projeta para vários tipos de relação no que toca à sexualidade. Então, essa é uma pauta que se fala, a sociedade não quer falar e ela é uma pauta que ela é aniquiladora para as mulheres e que a gente precisa enfrentar. E o feminismo tem emplacado isso com campanhas várias, com iniciativas várias de denúncia a relações abusivas, denúncia a casos de estupro, mesmo sabendo que a sociedade ainda vai olhar, quando uma mulher ela denuncia um estupro, ela é avisada, fala assim, não é possível, ela provocou, ela exagerou, ela não precisava tanto, ela mentiu. Ela mentiu. Né? Então, o que o feminismo tem feito? É uma bandeira do feminismo que tem sido emplacada sistematicamente e que é uma luta. É fazer a denúncia, é colocar a cultura do estupro escancarada, porque a cultura do estupro é exatamente considerar que a violação sexual para as mulheres é algo natural. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade de poder do masculino sobre o feminino. O Brasil é o país que mais mata militantes dos direitos humanos. Sim. De que forma isso reverbera diretamente nos movimentos feministas? Bom, tem um exemplo muito patente que agora fez um ano exatamente do assassinato da Marielle Franco, né? Reverbera de uma forma muito dramática sobre todas as mulheres militantes defensoras de direitos humanos
e entre elas as mulheres feministas, porque nós somos mulheres que ocupam um lugar que essa sociedade de dominação masculina, essa sociedade patriarcal, diz que nós não deveríamos estar. Então, o exemplo da Marielle é um exemplo disso. Uma mulher negra de periferia, lutadora de direitos humanos. Em cargo político. Num cargo político que, a princípio, deveria protegê-la desse risco, e ela foi executada com 13 tiros, né? Ela e o motorista, o Anderson, que estava com ela. Então, é um exemplo de como isso atinge, e isso serve para lideranças quilombolas, indígenas, sem terra, lideranças urbanas, a gente está vendo acontecer. Agora, tem outras formas também, que é a deslegitimação. É a deslegitimação do direito de se organizar. Muitas, por exemplo, quando nós fizemos, no momento daquela efervescência eleitoral, no final do primeiro turno, nós fizemos aquela grande manifestação nacional, foi chamada Ele Não, muitos setores, e nós, inclusive, nós do movimento feminista, no sentido mais amplo possível, que aquela manifestação foi muito ampla, conseguiu antecipar o que hoje a gente está constatando, que esse governo é um governo ultra-neoliberal e um governo fascista. Né? A gente está constatando isso. E nós antecipamos isso. E eu, na minha avaliação, acho que a gente ter feito o movimento Ele Não foi algo que repercutiu para, no segundo turno, acontecer o movimento vira-voto. Se a gente não tivesse colocado o temor do fascismo, como ele estava apresentado, isso não teria ocorrido. Agora, veja, a campanha do Bolsonaro usou, no dia seguinte do movimento Ele Não, várias imagens em seus grupos de WhatsApp, deslegitimando e colocando, né, constrangimentos sobre aquele movimento, e isso é compreensível porque a campanha do Bolsonaro era contra esse movimento, e esse movimento era contra o Bolsonaro. Ele não. Porém, outros setores também dos movimentos e de campanha de esquerda e articulistas, né, da mídia alternativa questionaram esse movimento, deslegitimando essa denúncia do fascismo, que agora a gente está vendo comprovada. Quão real ela é. Quão real ela está sendo, quantos direitos estão sendo violados. Esse governo é um governo fascista, conservador, fundamentalista, ultra-neoliberal, que quer simplesmente acabar com todos os direitos e colocar à disposição do grande capital estrangeiro, e agora especialmente dos Estados Unidos, todas as riquezas nacionais. E isso foi denunciado lá. Então, assim, tem formas de violência contra as militantes feministas, as mulheres lutadoras de direitos humanos, que são de várias ordens. Por exemplo, o Bolsonaro fez também decretos que está colocando em xeque o direito de auto-organização. Entendeu? São várias as formas. Vamos fazer mais um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Nós conversamos hoje sobre a atuação do movimento feminista no Brasil. Participam Fernanda Capibaribe, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, Carmen Silva, pesquisadora do SOS Corpo, e ainda Liana Lius, professora do Departamento de Sociologia da UFPE. Liana, a gente pode considerar a Lei Maria da Penha uma conquista estratégica do movimento feminista? Fundamental. E olha que ela é fundamental, e olha que
existem todas as tentativas de deslegitimar, né? Dizendo que não é necessário. Que não está adiantando. Um discurso fascista muito forte, de um discurso da proteção das minorias. Na verdade, ele coloca essa proteção como se fosse um privilégio dessas minorias. Isso não é privilégio, a vida é um direito. A mulher tem uma vida digna, né? A mulher tem o direito à segurança do seu corpo, à sua segurança subjetiva, né? A Lei Maria da Penha, ela foi uma imensa conquista. Agora, tem algo que eu quero observar em relação à Lei Maria da Penha, que às vezes instrumentos jurídicos, né, é interessante, eles estão no tempo, eles estão mais avançados, inclusive, do que a própria sociedade, né? Então, eu acho que ainda tem que ter uma modificação muito forte, né, das próprias instituições, né, de implementação efetiva da Lei Maria da Penha, né, de compreensão da sua importância, né, e a gente tem que aprofundar, né, na verdade, o uso da Lei Maria da Penha no nosso cotidiano, especialmente agora onde os nossos corpos, e isso que eu estou falando é muito sério, né, com essa lei anticrime, isso passando, o armamento, desculpem, né? Os nossos corpos, eles vão ficar muito mais visados, né? Os nossos corpos, a aniquilação da nossa subjetividade, né? Ela vai ficar muito mais visada. Então, a Lei Maria da Penha é um instrumento fundamental, né, para a garantia da nossa segurança, para a garantia da nossa vida, né? Voltando a afirmar, a gente está o tempo todo dizendo, queremos todas vivas, né? E agora mais do que nunca. E assim, em relação à Lei Maria da Penha, pegando o gancho do feminicídio, que foi como você começou o programa, o que é a definição de feminicídio? Feminicídio é um homicídio praticado contra a vida de uma mulher pelo simples fato de que ela é uma mulher. Então, a definição de feminicídio é isso. Então, se o Brasil, com a Lei Maria da Penha, ele ocupa um índice altíssimo, e a lei do feminicídio ela não existia quando a Lei Maria da Penha foi criada, passou a existir depois por motivos de violência endêmica contra as mulheres, né? Mas imagina se não houvesse a lei. E a outra é que a gente tem que considerar, e aí pegando o gancho do que a Eliana falou, de que a sociedade ainda tende a olhar para a Lei Maria da Penha e dizer que é um privilégio para as mulheres, a gente tem que considerar, para além dos índices endêmicos de violência praticada contra as mulheres nesse país, em diversos âmbitos e tipos de violência, nós somos metade da população. Né? E a gente sofre uma violência extrema e somos a metade da população. Isso quer dizer que as mulheres elas atravessam todos os segmentos sociais, todos os setores que se possam considerar na sociedade, tem mulheres neles. E se as mulheres estão, enquanto metade efetiva, quantitativa da população, transitando em todos os setores e elas estão sofrendo violência, então é extremamente necessário que haja algum tipo de medida que as protejam ou que seja uma forma delas buscarem justiça. Né? Então, assim, é muito importante falar sobre a lei, porque eu concordo com a Eliana que a sociedade, às vezes os instrumentos jurídicos, eles estão à frente de um tempo social, né? A sociedade, infelizmente, ela assim, na trilha de como o movimento feminista ele sempre foi e vem sendo rechaçado nesse país, a sociedade reproduz esse discurso em relação aos instrumentos jurídicos. Né? Então, eu acho que, infelizmente, a lei ainda ela é olhada socialmente nessa perspectiva de um adendo. Eu acho que é muito importante que haja um investimento sistemático de mostrar a importância, a legitimidade e a importância dessa lei da Maria da Penha para as mulheres. Em algum momento aqui do programa, eu falei em bandeiras históricas e estratégias contemporâneas, né, do movimento feminista. Que estratégias são essas, assim, se é que vocês estabelecem estratégias para avanços das pautas do movimento feminista, para, se não quebrar, diminuir, arrefecer o preconceito em relação aos movimentos feministas? O movimento feminista sempre tem muitas estratégias, né? A Lei Maria da Penha mesmo foi escrita literalmente pelo movimento feminista, porque foi uma articulação de várias organizações feministas que fizeram a minuta e que articularam com deputados no Congresso. Então, essa pressão sobre o Congresso
É um tipo de estratégia. Um outro tipo de estratégia é que exigir dos governos locais, estaduais, municipais, a efetiva implantação da lei, porque hoje ela ainda não está completamente efetivada. Os equipamentos necessários para que ela possa funcionar, eles não existem suficientemente em todo o território nacional, mas também aqui em Pernambuco. Mas nesse momento que nós estamos vivendo assim, essa onda conservadora no mundo todo e um governo com esse caráter no Brasil, né, que é esse mau caráter, que é um governo que tenta usurpar os nossos direitos, a principal estratégia dos movimentos feministas tem sido a ação articulada, que é uma coisa muito importante. Quer dizer, dificilmente você vai ver um grupo ou uma organização feminista sozinha indo para a rua. Né? Ir para a rua de forma articulada é importante. Realizar ações diretas que possam impactar sobre a sociedade é importante. É importante vir aqui no Opinião Pernambuco. Né? São estratégias também de visibilidade. Assim, o movimento tem ocupado muitos programas de rádio. Mas o fundamental, que eu acho que é a principal estratégia do movimento feminista, é a auto-organização das mulheres. Então, o feminismo não se faz uma mulher sozinha pensando e escrevendo. Colabora, isso aí é uma coisa importante, mas a gente só constrói o movimento mesmo quando nós estamos organizadas, quando nós estamos juntas. Então, hoje a gente vê um feminismo que se constrói nas periferias das grandes cidades. Aqui em Recife é um exemplo bem bacana disso. Um feminismo popular que está também nos territórios de populações tradicionais, né? E esse feminismo articulado é que é capaz de ter estratégias comuns. Assim, no mês de maio, nós vamos estar com a estratégia do direito ao aborto. Nós vamos estar numa luta pela legalização do aborto. E essa luta nós vamos estar articulando com o mote da maternidade livre. Quer dizer, as mulheres precisam ter direito a abortar, se precisarem, mas também o direito a ser mãe, se quiserem. Direito a ser mãe implica em condições de criar os filhos. Então, a gente está querendo fazer esse tipo de associação. Direito à maternidade livre e direito à legalização do aborto. Essa é uma estratégia que a Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto, que já articula muitos movimentos feministas do Brasil todo, está levando à frente agora no mês de maio e acho que é bem importante. Olha só, a ONU tem 12 direitos fundamentais, determina 12 direitos fundamentais às mulheres. Eu elenquei aqui alguns para pedir para vocês um posicionamento em relação a, se não aos 12, a esses que estão aqui elencados, até que ponto esses direitos ainda são uma ficção para as mulheres brasileiras. Então, direito à liberdade e segurança pessoal, direito à igualdade e a estar livre de todas as formas de discriminação, direito à privacidade, direito a decidir ter ou não ter filhos e quando tê-los. Direito à liberdade de reunião e participação política. Direito a não ser submetida à tortura e maus tratos. O que é realidade aqui, no caso brasileiro, que é ainda um sonho, uma ficção. Tudo é um sonho. Infelizmente. Tudo é um sonho. Olha, basta dizer, Estela, eu cheguei na sala de aula, né? Minhas turmas de graduação, 60 alunos, e eu perguntei às meninas, né? Qual é o maior medo que vocês têm enquanto mulheres? É unânime, ser estuprada. Ser estuprada, exatamente. É ser estuprada. Toda mulher tem medo de ser estuprada. Nosso corpo, o momento que a gente sai de casa, a gente pensa que rua a gente vai andar, se está escura. Aí vocês me corrigem se eu estou errado. Quando está deserta e tem uma mulher, a gente se junta com ela para se proteger. Se tem uma pessoa chegando, a gente precisa identificar se é homem ou mulher. Se é mulher, a gente se tranquiliza. Né? Então, assim, basta a gente dizer, né, que o direito da gente de não ser estuprada, de não ter o nosso corpo violado, né, isso é algo que não é garantido às mulheres, né? Como a Fernanda colocou, a cultura de estupro, como ela é tão forte, né, isso é algo que os homens não pensam, né? Isso não passa pelo imaginário deles.
né? O meu companheiro, né? Quando a gente sai às vezes para o barzinho perto de casa, à noite, eu digo, a gente não vai por essa rua porque está escura, está deserta. Ele, não, mas você está comigo. Se chega alguém no carro com a arma, bota no carro, você não vai poder fazer nada. E isso eu penso sempre, ele nunca pensa nisso, porque o meu corpo, ele está vulnerável. Então, o meu corpo está vulnerável ao estupro, o meu corpo está vulnerável ao espancamento. Claro que o fato de eu ser uma mulher branca, de camada média, poder pagar um Uber, né, ter uma segurança no prédio, isso me garante muito mais segurança, né? E aí tem a questão da interseccionalidade, raça e classe, né? Sem sombra de dúvida, né? Mas os nossos corpos, eles são muito expostos o tempo todo. Pelo medo. Pelo medo, a gente tem medo todos os dias. Até para ir no banheiro na universidade você tem medo. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Essa listagem da ONU é uma listagem que se a gente pega, basta a gente pegar os índices de violência, basta a gente pegar como a cultura do estupro ela se espraia aqui no Brasil, basta a gente pegar as relações de trabalho, como elas se instituem na relação trabalho, gratificação para homens e mulheres. Se a gente pega o índice de violência doméstica praticada por companheiros contra as mulheres, a gente vai ver que, infelizmente, essa listagem é uma listagem completamente irreal no momento em que a gente está vivendo, né? E eu acho que nosso corpo, ele é marcado, no Brasil, nosso corpo de mulheres é um corpo marcado pelo medo, sendo o medo fundamental na cultura do estupro que a gente tem aqui, o fato de ser violada sexualmente, mas ele é marcado pelo medo em várias instâncias. Então, o que isso gera? Isso gera aniquilação de subjetividade, a gente se sente incapaz, a gente se sente insegura, né? Enfim, então, eu acho que pegando o gancho da Carmen aí, para a Carmen, que é da necessidade da gente, voltando à importância do feminismo, qual é o sentido fundamental do movimento feminista em qualquer lugar, mas num país com esses índices alarmantes, tal como é o Brasil, que a gente falou aqui de várias coisas, né? A importância do feminismo é justamente fazer com que as mulheres percebam que essa situação de um corpo marcado pelo medo, que a gente às vezes nem naturaliza, ou a gente naturaliza, a gente nem para conscientizar, ela não é uma situação que precisa ser assim, ela é uma situação fruto de uma condição de desigualdade, né? Então, o papel do movimento feminista em vários âmbitos, dos vários movimentos feministas, em suas formas de atuação, é um papel de mostrar às mulheres que as mulheres elas precisam atentar para desnaturalizar esse corpo marcado pelo medo, que é o nosso. Que quando a gente desnaturaliza, a gente começa a perceber que tem alguma coisa que está muito errada. E a gente começa a querer uma condição melhor. Então, esse é o sentido do movimento feminista, né? E faz sentido também perceber, num lugar como o Brasil, por que ele é rechaçado, né? Numa cultura onde o machismo é estrutural, a misoginia é latente, né? Olha, até a existência, dessa lista é a prova da desigualdade das mulheres. Exatamente. Porque a homem é obrigada a fazer isso porque nós, mulheres, no mundo inteiro, vivemos uma situação de desigualdade com os homens. Todos os direitos humanos são direitos das mulheres. E sem as mulheres não existem direitos humanos. Nós somos metade da população. Exatamente. Não precisaria existir essa lista se ela existisse na prática. Se ela fosse uma realidade nas nossas vidas. Infelizmente, ainda temos muita luta pela frente. Boa noite mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada. Mais Obrigada uma a vez você. pela presença de vocês aqui hoje. E para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. E o Opinião Pernambuco volta na segunda-feira.